Bom dia, doutor. Bom dia, respondeu ele. Entre, por favor. Em fração de segundos, Ada analisou o médico de meia idade, bonito, sorriso largo e acolhedor, e se perguntou: será que dessa vez daria certo? Não seria enganada por aparência. O diabo também veste azul. Sente-se, por favor. Sentou-se e sentiu que a crise de pânico queria voltar. Começou a sentir os sintomas: coração acelerado, boca seca e respiração superficial e rápida. O médico, com longa experiência na área, trouxe um copo com água e pediu à cliente: beba um gole, devagar. Isso. Agora mais outro. Isso. Respire fundo por 3 vezes e beba o restante da água. Ramiro observava Ada. Era uma mulher madura, muito bem vestida, clássica, de muito bom gosto. Todo o conjunto formava uma mulher que parecia segura, mas sem ser arrogante, passando a imagem de fortaleza, mas seus olhos demonstravam uma tristeza infinita que qualquer bom observador poderia detectar. Então, dona Ada, sente-se melhor? Sim, doutor. Obrigada. Desculpe pelo vexame. Não há vexame algum. Se tudo estivesse bem, a senhora não estaria aqui. Para que existem terapeutas? Realmente tem horas que sou totalmente incoerente, inconveniente. Ele ignorou a autocrítica. Primeiro contato é sempre um pouco mais difícil. Peço à senhora que fique à vontade para lhe falar o que vem à cabeça. Ela respirou fundo. Minha cabeça está oca, nem sei o que falar. Ensaiei muito antes de chegar aqui para falar e ir embora, para não mais voltar. Sim? E por que a senhora iria embora? Não veio em busca de obter respostas? Fiz muitas terapias e nenhuma me satisfez. Tem algo de muito errado comigo. Eu ando sempre em círculos e nunca chego a lugar nenhum. Melhor, volto ao lugar de partida, de onde eu sei que só me espera sofrimentos. A terapia, antes de ser uma prática agradável, senhora, só surte efeito quando há o desejo real de lidar com as feridas que provocam dor. É como retirar um curativo de uma ferida ainda não cicatrizada. Dói, eu sei, e muito, mas é o caminho da cura. Eu vivo como um zumbi, não tenho vontade de nada, tenho raiva de mim. A vontade de morrer tem sido constante e peço a Deus todos os dias que me dê a bênção da morte. Não acredito na morte como um fim de tudo. No entanto, uma pausa que damos para recomeçar. Tentei suicídio uma vez e não deu certo. Hoje tenho consciência das consequências deste ato. Mas para não conviver com a dor do fracasso e da vergonha, tentaria novamente. Não foi fracasso. Foi a vida te dando uma nova chance de rever e descobrir que a vida vale a pena e que sempre é tempo de resolver toda e qualquer situação.
Por favor, me chame apenas de Ada. Eu não tenho problema nenhum com a idade. E tenho até orgulho disso. É que o dona, senhora, me dá uma sensação de inapropriedade. Eu não sou dona de nada, nem de mim. Ele sorriu e falou: tudo bem, Ada. Eu vim aqui para ver se encontro um caminho, um horizonte, um objetivo de vida. Ele permaneceu calado, como a incentivá-la a continuar. Tinha esperança que ele dissesse algo, mas ele não fez. O silêncio começou a pesar e ela não conseguia olhar para ele. Eu moro sozinha, sou aposentada e sempre pensei que ao chegar a esta idade podia fazer minhas vontades. Trabalhei formalmente por 30 anos. Obriguei-me a trabalhar em até 3 turnos quando os filhos ficaram adolescentes e a demanda financeira era cada vez maior. Eu era provedora e ainda sentia necessidade visceral de estar sempre envolvida em projetos sociais. Eu não parava um minuto sequer. Meu Deus, até hoje eu não entendo como eu conseguia acumular tantas funções. À noite, quando chegava em casa, o que queria era dormir. E o fazia nos dias que não era obrigada a fazer serão, com atividades ligadas à profissão ou atendendo a encomendas de pães, doces e arranjos para festas. Quantos filhos você tem? Por favor, doutor, não quero falar deles. Os que estão vivos seguem suas vidas de forma satisfatória. Não lhes dei o melhor. Não consegui conquistar o amor deles. E depois de adultos, nem compaixão. O que é para você o melhor? Passar mais tempo com eles. Nunca deixei de passear com eles nos domingos, nem a realizar seus sonhos de férias dentro da realidade possível. Trabalhei muito para lhes dar um conforto relativo. Nunca lhes faltou o necessário e, quando podia, dava um pouco do supérfluo. Você se considera ter sido uma mãe carinhosa? Do meu ponto de vista, sim. Sempre senti necessidade de abraços e beijos e de dizer que os amava. Não queria repetir a minha história de infância, mas também era a bruxa que sempre aplicava os limites, que proibia, que determinava obrigações, que fiscalizava a frequência às aulas, que cobrava os deveres. E o pai é o mesmo de todos eles? Nunca tive outro homem em minha vida. Ele passava a semana inteira viajando a trabalho. Sequer telefonava para saber como estavam os filhos. E nos fins de semana participava apenas das partes boas. Nunca foi pai e inclusive me mandava sair do quarto quando o bebê chorava. No amor não importa, Ada, a quantidade de tempo, mas a qualidade deste tempo. Então eu não vejo motivo para culpas, a não ser que os ferisse muito física ou psicologicamente. Eu sofri muitos castigos físicos e psicológicos, coisas do tipo: você é burra, não morreu cedo porque não servia para anjo, coisas assim e outras que não quero falar. Mas agradeço hoje pelas surras e os castigos. Me moldaram o caráter. Era exigente com o estudo, não no sentido de cobrar,
notas altas. Não aceitava que perdesse o ano, porque tinham todo o tempo do mundo para estudar. Sempre paguei a outras pessoas pelos serviços domésticos. Mas, como já disse, não vim aqui para falar dos meus filhos. Enquanto cobrei amor, fui descartada. Não me sinto sequer respeitada. Cada um colocou uma linha limite entre eu e eles, que só posso lhes falar quando querem e desde que não me intrometa em nada. Adaptei-me. Aprendi que amor é algo que se conquista e ponto. Ainda sinto muita dor na sua fala. Talvez, mas é mais inconsciente. Hoje as coisas não me afetam tanto como afetavam antes. Eu nunca me senti tão diferente, tão me distanciando da ternura, perdendo a confiança. Você buscou a alternativa do diálogo? Muitas vezes, e errei feio aí. Quando me enfrentavam, eu me descontrolava e chorava. Era a maneira como eu era tratada pelo meu ex-marido. Aprendi a agir assim na esperança de ser ouvida. Aí eu perdi o respeito dos outros e por mim mesma. Então fale o que está te afligindo na relação conjugal e sentimental. Doutor, eu permiti que o meu ex-marido acabasse com toda a minha dignidade, com toda a minha identidade, com todo o meu respeito próprio. Sempre há voltas com amantes, me subtraindo totalmente da sua vida social. Eu só conhecia uns da relação dele porque iam à minha casa nos finais de semana para se divertirem com hobbies que tinham. Apesar de ir a eventos por mim promovidos ou onde eu era homenageada, dava um jeito de que eu saísse dos locais chorando. Sempre encontrava um motivo e chorar para mim era algo muito fácil. E eu me lembro que ele olhava para mim, fazia um jeito estranho na boca, mirava-me de cima a baixo e dizia com escárnio: "Você é muito sensível." Fui ficando com medo e essas ocasiões eram sempre motivo de sofrimento posterior, que já começava dias antes. Preço muito alto a pagar por coisas que eu não dava importância. Ao contrário, sempre me sinto intimidado com elogios e homenagens. A profissão me obrigava muitas vezes a enfrentar plateias consideráveis. E eu dava conta de dar os meus recados, mas ninguém podia imaginar a que preço eu fazia. Ele era sempre um doce quando rodeado de pessoas, tornava-se sempre o centro das atenções. Mas o que eu recebia depois desses eventos era, por dar cá uma palha, elogios do tipo, né? Eram os elogios que eu recebia. Você pensa que é alguma coisa? Você não é merda nenhuma. Encerrava sempre com o sonoro "vai para os infernos" ou lugares que não consigo repetir.
Ada parecia cansada. Deu uma pausa, abriu a bolsa, de onde tirou papéis e laudos médicos, entregando-os ao doutor. Era um gesto inusitado e Ramiro se surpreendeu. Ela se levantou e disse: "Desculpe, doutor, não consigo falar mais nada." Dirigiu-se rapidamente à porta. "Ada, por favor, marque com a secretária para amanhã. Se não houver vaga, ela fará um encaixe." A mulher saiu rapidamente. Ele ficou olhando para a pasta por alguns segundos, depois trancou-a na gaveta. Tinha outras coisas para se inteirar naquele momento. "Doutor Otávio?" A enfermeira entrou correndo na sala. "O que aconteceu?" "A paciente Brenda está tendo uma convulsão e o neurologista que a está atendendo quer falar com o senhor urgente." Otávio apressou-se em atender rapidamente o chamado. Foi conjecturando. O que poderia ter acontecido? Na verdade, só posso ser útil quando ela estiver falando. Alcançou rapidamente o setor da CTI e lá estavam 2 neurologistas, um deles detentor de grande experiência e prestígio. "O que está acontecendo?" "Foi feita a lavagem estomacal, pelo que eu sei, e durante o acompanhamento percebi que ela tinha perfurações no braço, que apresentava ser picadas de agulha." Ao que o colega respondeu: "Pensei logo em uso de droga injetável e os exames, a esta hora, devem estar em fase de conclusão no laboratório. Fui chamado quando os aparelhos começaram a detectar alterações na área intracraniana. Uma movimentação desequilibrada se fazia no cérebro que apontava para a presença provável de líquido o pressionando. Fizemos uma tomografia e descobrimos uma hemorragia cerebral que não foi percebida, uma vez que não houve sangramento externo, e o cabelo dela, por ser muito cheio e longo, não deixou perceber o sinal da agressão." "Estás me dizendo que ela caiu?" "A possibilidade é 0, colega, de se tratar de uma queda. Veja aqui na tomografia. O trauma está no alto da cabeça, o que exclui a chance de ter sido uma queda. Isso só aconteceria se a queda fosse de ponta à cabeça. E neste caso apresentaria um trauma na coluna, ou no rosto, ou ainda em outra parte do corpo. Numa queda, ela apresentaria hematomas nas laterais cranianas ou frontal. E o afundamento é bem significativo. Então, diante dos fatos, não foi um acidente, nem autoagressão. No caso dela mesmo ter provocado o trauma, onde estaria o objeto da agressão? Se já estava dopada, estava incapacitante de fazê-lo. Se não estava, não teria se dopado depois da agressão, porque teria perdido os sentidos com o golpe. Otávio, peça a presença dos pais, porque eles têm que autorizar a realização de uma cirurgia agora. Todo minuto é precioso, tanto para a sobrevivência dela, como para determinar
a gravidade das sequelas. Sugeriu a enfermeira-chefe. A sala está sendo preparada? Sim, e como os 2 anestesistas de plantão estão no bloco cirúrgico, quem devo chamar? Chame o Dr. Paulo, nós trabalhamos juntos muitas vezes. Diante de todo o cenário, Otávio sentiu que tinha que tomar uma atitude. Vou telefonar agora para os pais. E retirou-se apressadamente. Alô, é o Dr. Otávio? Quero falar com o Dr. Joaquim. Do outro lado da linha, um homem respondeu: Sou eu, doutor. Aconteceu alguma alteração no quadro da minha filha? Ela acordou? Sim. E preciso do doutor o mais rápido possível aqui no hospital. Por favor, me adiante alguma coisa, eu estou muito tenso, eu não estou conseguindo sequer parar sentado. É necessário que seja pessoalmente a nossa conversa. Por Deus, fala a verdade, doutor. Minha filha morreu? Não. Procure manter o equilíbrio para ajudar sua filha. Ao chegar aqui, me procure imediatamente, por favor. Otávio retornou ao colega a informação e avisou que estaria numa sala ao lado e pediu à secretária que ele avisasse assim que os pais de Brenda chegaram. Passou a mão pela cabeça e ficou a levantar o maior número de informações que recebera sobre o ocorrido. A funcionária da casa que a encontrara disse que ela estava deitada, atravessada na cama de bruços. Não relatou nada de normal no quarto. Ela estava calçada e com roupas sujas. Quem a colocara ali? Sentiu-se impaciente com os questionamentos que fazia. Não gostava de enigmas policiais. A si bastava os enigmas da vida humana. Nunca lera nada sobre novelas reais ou não, cujo desfecho era sempre imprevisível. Só retornou à realidade quando a porta foi aberta e a atendente informou: Doutor, o casal chegou. Mande-os entrar e, por favor, chame o doutor Ricardo na CTI. O casal estava pálido e o marido amparava a mulher, que parecia próxima da perda de sentidos. Por favor, doutor, por favor, nos explique logo o que está acontecendo. Sentem-se. Já pedi ao médico responsável. Ele virá para participar da conversa. Levantou-se e pegou 2 copos com água que colocou frente aos 2. Logo o doutor Ricardo deu entrada à sala. Otávio cedeu a cadeira ao colega e ficou em pé ao lado da mesa. O médico explicou ao casal tudo o que acontecera e comunicou-lhe que a filha estava preparada para dar entrada no bloco cirúrgico, dependendo apenas da assinatura dos 2. Alice parecia congelada. Nada disse. Parecia ter entrado em choque. Joaquim, com a autorização nas mãos, arriscou perguntar: E se ela não for operada? A pressão intracraniana aumentará e ela terá morte cerebral. Por favor, ela pode ser removida para ser operada no hospital de base? Perguntou o pai.
qualquer tentativa de remover a paciente pode ser fatal. Ademais, estamos correndo contra o tempo. Sem alternativa, Dr. Joaquim assinou a papelada com mãos trêmulas e a entregou ao médico, que saiu de lá quase a correr, deixando para trás as normas sociais. Para ele, a vida humana estava acima de qualquer convenção. "E quanto vai custar essa cirurgia?" perguntou Alice. O marido explodiu. "Como você pode pensar em dinheiro quando a nossa filha está correndo risco de morrer? Eu sempre soube que você é fútil e egoísta, mas nunca pude imaginar o tamanho da sua loucura. Você é uma psicopata." "Eu não entendo tamanho escarcéu por uma pergunta, apenas. Nada sei de finanças, é você que cuida de tudo." "Ainda que tivesse que vender os carros e todos os nossos bens, para mim seria pouco. A vida da minha filha não tem preço." A mulher se calou e Otávio anotava mentalmente sua expressão facial, sua falta de empatia e a frieza que não conseguia camuflar, apesar de toda a perícia que possuía em sentir de uma maneira e aparentar outra. Afinal, se especializar em pessoas com distúrbio de ordem mental. Quanto à pergunta de Dona Alice, qualquer questão que envolva despesas é no setor financeiro, não temos acesso. "Dr. Joaquim, terei que chamar a polícia agora, porque não se trata simplesmente de uma tentativa de suicídio. Além do trauma craniano, há o problema da quantidade de droga injetada no corpo, que eu penso ser cocaína." Alice foi como que ejetada da cadeira e gritou: "Não, polícia não." "Desculpe, senhora, mas em casos que ultrapassam a competência médica de afirmar as causas, afirmar as causas, e é responsabilidade do hospital comunicar aos órgãos competentes." "Doutor, tenho muita influência nos meios militares e até políticos. Eu poderia evitar que tal fato fosse alcançado pela mídia. Todo um aparato policial aqui no hospital." "Desculpe, Dr. Joaquim, mas não há outra forma que não seja a legal." "Você não pode fazer isso, não pode." E no acesso de raiva, Alice alcançou o médico pelo pescoço. Ele ficou sem ação, enquanto o marido a puxava e ela não parava de gritar. O marido deu-lhe um tapa no rosto e ela sentou-se no chão chorando. Olhou para o médico, tentando justificar, explicar a sua atitude. "Estas cenas não são tão raras, doutor. Acontecem sempre que a contrariedade é muito grande. Ela tem sérios problemas de distúrbio mental. Age como se fosse normal, mas não é. Foi criada com muito mimo e aí está. Teve depressão pós-parto e passa longe de ser mãe na acepção normal do termo." Otávio notou que ela parara de chorar e os observava com um olhar metálico e raivoso. "Não há outra forma, doutor." Pegou o celular e fez uma ligação. "Nestor? Como está aí, meu amigo?" "Oi, sumido. Quando dá notícias, é sinal de problema." "Preciso da sua equipe aqui, irmão. Tentativa de suicídio e tentativa de homicídio." Do outro lado da linha, o amigo assoviou.
Eu vou desligar. Conversaremos aqui. Estou atendendo aos pais da moça. Ela está no bloco cirúrgico agora. Desligou e do outro lado da linha, Nestor comentou com seu parceiro de longa data. Temos encrenca por aí. Do que se trata? Perguntou Beto. Em 25 anos de PF, jamais atendi a um caso de tentativa de suicídio e homicídio ao mesmo tempo.